Excelente. Boa noite a todos aí, pelo Q&A edição 18, quartas automotivas, né? Fico muito grato. Opa, o Evaldir vai entrar também. Fico muito grato aí a participação, a presença de todos para poder apreciar. Hoje nós temos aí dois palestrantes aí que foram convidados, né? Primeiramente pelo Alberto Shimahara da OpenCard, agradeço muito ao Shima, OpenCard sempre pelo total apoio. E aí nós tivemos aí a grata surpresa e aceito do convite aí do senhor Leandro Garbim e o senhor Fábio Orefis. São ambos da Siemens, a empresa alemã, e o título ou tema da palestra hoje seria Soluções de Simulações de Testes Veiculares aplicados ao desenvolvimento de sistemas ADAS. ADAS quer dizer Advanced Driver Assist System. Então, o senhor Leandro Garbinha, da Siemens Digital Industries Software, e o senhor Fábio Orefis da Siemens Digital Industries Software também. Bom, um breve descritivo do currículo de cada um deles, né? O Fábio Orefis, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, engenheiro de aplicações da Siemens de simulações, possui mais de 20 anos de experiência com simulação em 3D, em simulações mecatrônicas em diversas aplicações como MVH, durabilidade estrutural, eficiência energética, térmica, entre outros. Atualmente, é consultor técnico de aplicações de CAI, da Siemens Digital Industries Software, responsável por desenvolver aplicações de simulações nas áreas automotiva, aeroespacial, energia e máquinas industriais. Bom, temos aí o parceiro, o senhor Leandro Garbim, engenheiro mecatrônico e pós-graduado em engenharia automobilística pela Faculdade de Engenharia Industrial, São Bernardo do Campo, gerente de portfólio de testes e simulações SimCenter, Siemens Digital Industries Software, tem mais de 20 anos de experiência na área de pesquisa e desenvolvimento para os mercados automotivos, veículos de passeio comercial e comerciais, agrícola e maquinário. Possui, por 3 anos consecutivos, foi chairperson do evento SAI Testes e Simulações, SAI Sociedade de Engenheiros Automotivos, Engenharia da Mobilidade hoje, e atualmente integra a mesa diretora de seção São Paulo da SAI Brasil. Bom, é um prazer, uma honra, um privilégio, né, ter a palavra dos senhores. Deixo à vontade para que os senhores possam expor aí e compartilhar um pouco do conhecimento. O modelo de apresentação nosso aqui desse evento, dessas lives, seriam, uma parte seria a apresentação e a outra nós abrimos ao público para perguntas e respostas. Passo agora a palavra para a Janaína para passar as instruções adicionais. Obrigado. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Então, eu vou passar aqui agora um link no chat para geração certificado a posteriori do evento e para sugestões e palestras, né? Então, quem se interessar, deixar alguma dúvida para a gente ou entrar em contato, é só preencher esse formulário. Agora, da minha parte, é isso e eu passo a palavra para o senhor Leandro. É isso aí. Vamos começar a apresentar aqui. Vocês já estão vendo aí a minha tela? Agora eu vejo, Leandro. Vendo a tela? Sim. Ah, legal. Vamos fazer um teste só se o som está passando? Não. Passou? Não. Aqui não também. Então, pera lá. Será que tem algum esquema aqui de compartilhar o som também? Vamos lá de novo, só um minutinho. Para vídeo e animação. É isso aqui. Share áudio,
share com áudio. Vamos testar aqui novamente, então. Isso, vamos testar aqui novamente, então. Apareceu o som? Sim. Vocês estão ouvindo o som ou não? Fabião? Sim, ok, obrigado. Então vamos lá, pessoal, novamente obrigado pela oportunidade, Leandro Garmin, dentro desse contexto de ADAS, Aliança Wireless Systems, a gente vai falar sobre aqui de compartilhar. Agora, teve alguma coisa Vocês estão me ouvindo, professor? Agora sim. O Milton Soares Filhos falou aqui no chat que tem que sair da janela do Meet. Pode não. Daí ele coloca aqui, ó, não pode compartilhar a janela do Meet. Escolhe outro aplicativo. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Agora sim, professor. Então vai ser sem som mesmo. Não tem como. Desculpa, Janaína, o que você falou para compartilhar? O Milton Soares falou aqui que você abre normal aí a sua apresentação, aí compartilha a tela só do PowerPoint, que daí, pelo que ele falou aqui, não vai dar esse problema, certo, Milton? Ah, entendi. É isso, porque senão fica tipo espelho infinito, sabe? Por isso que deu problema com o áudio. Né? Ô, Milton, muito obrigado. Ó, vamos ver. Estão ouvindo? Perfeito. Excelente, obrigado, Milton. Ei, eu não tô ouvindo. O vídeo não dá para ouvir ainda não, professor. Então o som tá tendo algum pepino aqui, cara. Eu vou ir narrando que fica melhor. Aqui é que agora eu tô escutando o som aqui também, né? Esse vídeo ele apresenta aqui um teste desenvolvido de um campo de provas da Siemens na Europa, tá? Que o objetivo aqui seria não só realizar o teste em si, como também toda a parte de simulação dos veículos, tá? Fica na cidade holandesa, eu esqueci aqui o nome da cidade, mas fica na Holanda, esse campo de provas. A Siemens adquiriu uma empresa que ficava em Eindhoven, chamada TAS, então hoje faz parte da Siemens, e esse pessoal desenvolveu e desenvolve, né, toda essa parte tanto de simulação quanto de testes da área de ADAS, tá? Então a gente aqui tem um pacote, né, bastante extenso, posso dizer um pacote completo dessa área de testes e simulações com sensores, né, com toda essa parte de telemetria, não só para fazer o teste, como vocês estão vendo aqui, como também eu vou mostrar um pouquinho mais adiante com relação
a simulação, tá? Tem como simular diversos eventos, no caso que ele está fazendo aqui um single lane change, né, como um veículo começa a identificar um outro, como também fazer testes de homologação. Tá? Até hoje só tem algumas normas que aceitam, né, a simulação como forma de homologação final. Né? Tem algumas normas que hoje em dia já aceitam a simulação. Né? No caso de ADAS, né, no caso de veículos autônomos, ainda não, porém toda essa parte anterior ao teste, né, toda essa parte de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, tem como ser feito via simulação. Nesse caso aqui, ele está fazendo toda essa parte de calibração de radar, de lidar, principalmente do lidar, né, que é o sensor de distância do laser, para exatamente fazer a ativação do freio, né, no caso aí do ABS em si. Tá? Mas, de novo, isso daqui é a parte do teste. Daqui a pouco eu vou começar a falar da parte de simulação também, tá? Falando aqui um pouco da Siemens, a gente aqui tem um portfólio muito grande, né? Todos esses voltados para a questão de pesquisa, desenvolvimento de produto e também para a parte de manufatura. Tem o CAD NX, que é bastante conhecido no mercado, algumas montadoras utilizam o NX, né, que está incluso aqui no MDA, né, que é Mechanical Design Automation, para a parte mecânica, e a gente também tem CADs elétricos, né, eletrônica, a Siemens nasceu elétrica, né, então tem muita coisa dessa área eletroeletrônica, eu vou tentar dar uma pincelada aqui um pouco nessa área, essa questão de softwares embarcado, testes e simulações, que eu vou tentar ler um pouco mais, cloud computing e toda essa parte de engenharia de processos ou engenharia de manufatura. A Siemens realmente é bastante forte, tá? Bastante forte, e tudo isso num sistema totalmente colaborativo. E o que eu vou mostrar aqui é o portfólio no qual eu e o Fábio a gente trabalha. Eu sou o gerente desse portfólio chamado Testes e Simulações, portfólio SimCenter. Aqui são 3 pilares, uma parte de simulação 1D, né, também conhecido como simulação analítica, inclusive esse pré-scan, SimCenter pré-scan, é o software que faz toda essa parte de simulação de ADAS. Simulações 3D, aqui envolve as mais diversas matemáticas para cobrir um range muito grande das físicas envolvidas, ou seja, aqui entra elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, ou seja, elementos discretos. São diversas matemáticas para cobrir a física ótica, a física do fluido, física estrutural, física do eletromagnetismo, tanto em alta quanto em baixa frequência, inclusive essas físicas em uma única aplicação, ou seja, sistemas multifísicos. E também a parte de testes experimentais, né? Os mais conhecidos aí é a questão de acelerometria, extensometria, LVDT, sensor resistivo de deslocamento, ou seja, os mais variados testes, sendo que a Siemens também tem um equipamento somente para a parte de ADAS. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. E o que cruza aqui é a parte de MDO, que também é conhecido como Multidisciplinary Optimization, né? Otimizações multidisciplinares, multifísicas, e a parte de gerenciamento de dados com o Teamcenter, tá? Que também é bastante conhecido, diversas montadoras, autopeças utilizam aqui no Brasil. Uma das questões que a gente mais trabalha aqui, não só eu e o Fábio que está aqui na linha, é a questão do Digital Twin, né? Eu costumo dizer que realmente a gente tem competidores para essa parte de simulação 1D, também conhecido como simulação analítica, como eu disse anteriormente, simulações 3D, né, chegando a nível de detalhamento 3D, e testes, né, testes experimentais. Porém, nós temos competidores para cada um desses portfólios, porém, tudo isso numa única plataforma, trabalhando em conjunto, né, realmente a gente não encontra competidor nesse sentido, podendo fazer rastreabilidade, podendo ter toda essa questão de otimizações multidisciplinares, né? Então a Siemens tem um pacote bem grande somente para essa parte de testes e simulações, ou seja, é um conjunto totalmente multidomínio, com total rastreabilidade e configurável de acordo com determinadas aplicações que o cliente deseja, né? O que a gente entende aí das principais tendências dessa área veicular, né? A eletrificação está na ordem do dia, né? Mas para isso a gente precisa cumprir
né, as diversas regulamentações ambientais, por exemplo, né, principalmente de emissões, a globalização. Eu tenho um amigo austríaco que ele sempre fala, né, pense globalmente, faça localmente. A identidade da própria marca, ou seja, garantir o valor da marca, né, em todos os desempenhos dos quando você entra numa Stellantis, por exemplo, né, numa Fiat, numa Peugeot, numa Citroën, que seja, não precisa ter a marca do veículo, pela própria digeribilidade, pelo próprio acabamento, pela própria identidade do veículo, você sabe em qual veículo que você está entrando para dirigir. E, claro, essa parte de conectividade aí, veículos autônomos, né? E uma grande tendência é exatamente gerenciar e limpar, né? Quais são essas implicações que a gente entende, né? Por exemplo, para a eletrificação, desenvolver cada vez veículos mais leves, ecológicos, eficientes, inovadores. Para essa parte de globalização, né? Uma engenharia avançada para desenvolvimento eficiente em qualquer lugar do mundo. É interessante que, por exemplo, a Ford, né, todo mundo acha que a Ford saiu do Brasil. A Ford não saiu do Brasil, a Ford continua no Brasil, inclusive a Ford está contratando no Brasil. Né, para quê? Para prestar serviço para as outras unidades da Ford. Né? Eu estou dando um exemplo exatamente dessa questão de globalização, que um grande amigo meu foi contratado na Ford. Falei, poxa, o que você foi fazer aí na Ford, né, meu? Ele falou, poxa, a gente está prestando um serviço para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Ou seja, a Ford continua aqui no Brasil pensando exatamente nessa questão de globalização, né? Balancear o desempenho do veículo, né? E superar a expectativa do cliente e, claro, adaptar os processos de desenvolvimento e validação de sistemas inteligentes. Né? Então, isso são algumas implicações que a gente entende exatamente agora para a área automotiva. Né? E hoje em dia a gente vive, né, uma explosão de complexidade. A gente fala de IoT, a gente fala de cybersecurity, a gente fala de IIoT, né, ou seja, Industrial Internet of Things, né, e dessas complexidades a gente se baseia praticamente em 3 pilares de competitividade. O primeiro, tendo um gêmeo digital abrangente, aberto, num sistema totalmente colaborativo, soluções modernas e adaptáveis e personalizadas, como eu disse anteriormente, de acordo com a expectativa e necessidade de cada cliente, e pense globalmente e faça localmente. Né? Um ecossistema aberto, flexível, onde em um mesmo projeto tem pessoas do mundo todo trabalhando. E com isso, a Siemens lançou o Accelerator, onde o hoje encontra o amanhã. O que significa isso? Não é tecnologia do amanhã. Isso já está disponível. Já tem clientes utilizando. Já tem clientes se beneficiando de realizar projetos junto com chineses, alemães, americanos e brasileiros ao mesmo tempo. Essa plataforma ela é totalmente baseada em nuvem, já disponível e já contempla tudo isso que eu vou mostrar com relação à pesquisa e desenvolvimento de produto. As soluções que a gente tem para Electrical Vehicle, Hybrid Vehicle e Advanced Drive Assistance Systems vai realmente de A a Z. A gente tem muita coisa nesse sentido que vai desde a área de simulações, né, passando por esses ecossistemas abertos, personalizados, fazendo um Digital Twin totalmente abrangente, indo até a parte de homologação final, ou seja, né, a certificação para que o veículo possa ir ao mercado, cobrindo pesquisa e desenvolvimento e cobrindo a questão da manufatura em si. O que a gente entende aí da próxima geração de veículos? É autônomo, elétrica, compartilhada. E para isso, tem vários desafios. Tem vários desafios para, por exemplo, como chegar num veículo como este que vocês estão vendo. Né? Ou seja, um veículo que tem a sua aerodinâmica totalmente customizada e totalmente otimizada, com materiais leves, resistentes, inovadores, totalmente elétrico. Poxa, o elétrico vai ser na roda, o elétrico vai ter um motor central distribuindo para os outros eixos? Não sei, tem como fazer isso e totalmente conectado. Como? Com o advento agora do 5G, de certa forma,
e isso já está tudo mapeado. Você consegue simular o veículo nos mais diversos ambientes, chovendo, com neve, escuro, e também fazer a questão da comunicação do vehicle to vehicle com 5G e, claro, o vehicle to X. O que seria esse vehicle to X? Seria o environment, cidades inteligentes, tá? Já tem universidades e alguns institutos pesquisando isso aqui no Brasil, simulando todo esse ambiente, simulando a questão de tráfego, não só o ambiente, como também o veículo em si. O veículo em ruído, em sua ótica, a conexão e totalmente rastreável via GPS, e monitorando os mais diversos itens do veículo: freio, dirigibilidade, powertrain e o ambiente em si. Tudo isso sendo validado e verificado digitalmente. Esse seria um vídeo ilustrando, né, como vocês não estão escutando o som, um vídeo ilustrando um pouco mais como seria esse veículo do futuro, né, totalmente compartilhado, elétrico, conectado, e por simulação tem como fazer toda essa questão de calibração de câmera, de radar, de lidar, de GPS, chegando até o ponto de MI/EMC, ou seja, a interferência e a compatibilidade eletromagnética. Esse é um hardware que a Siemens ainda está em pesquisa, é o DRS-360, onde vai, de certa forma, convergir todos esses dados do veículo em um único equipamento. Tá? Isso daqui também está em pesquisa, isso ainda está em pesquisa, com o objetivo da Siemens lançar isso para o mercado juntamente com a Mentor, que a Siemens adquiriu esta empresa. Indo para a questão das simulações, isso daqui é um tipo de simulação que é possível de ser feito, né? Como seria a conexão de um veículo com outro veículo. Aqui é simulando o ACC, Adaptive Cruise Control, né? Eu já dirigi um veículo com ACC e, pessoal, é um espetáculo. É um espetáculo. Por exemplo, você está aqui a 90 km por hora, né, ou você seta a 100 km por hora, que seja, entra um veículo na sua frente a 80, 75, automaticamente ele vai corrigir, né, a sua velocidade, né, e assim que o veículo sair da sua frente, ele retorna à velocidade anterior que você pré-setou, né, que você configurou anteriormente. E fazendo a identificação, né, fazendo identificação aqui de pedestres, de veículos, tudo mais, chegando ao ponto de, por exemplo, reconhecer placas, chegando ao ponto de fazer esse reconhecimento das pessoas, chegando ao ponto de, se tem uma determinada placa na via com 90 km por hora, 120 km por hora, automaticamente ele já, né, ficar nessa velocidade limite, por exemplo, e como eu disse, nos mais diversos ambientes, né, chovendo, escuro, né, alguns que vocês estão vendo aqui. E aqui é um sistema, né, um exemplo aí de, juntamente, né, com ADAS, você rodar o seu sistema de frenagem. É aquele, né, esse aqui seria o exemplo daquele primeiro vídeo, né, como você fazer toda essa parte de calibração do seu ABS de maneira offline. Você tem só o seu modelo virtual do veículo, né, e é possível fazer esse tipo de calibração, né, em alguns dos sistemas que a gente tem aqui. Nesse caso, está utilizando o SimCenter Amesim. E aqui tem um veículo completo, totalmente modelado matematicamente, né, com o seu powertrain, o veículo em si, né, a carroceria em si, sistema de direção, pneu, suspensão, frenagem, e o ocupante, né, fazendo uma manobra aqui de single lane change, ou seja, uma única mudança de faixa, né, como seria o comportamento não só do ABS, do pneu, do powertrain em si, dos freios principalmente, como também dos ocupantes. Né? A Siemens tem esses dummies virtuais, que normalmente é utilizado mais para a questão de safety, né? Para a questão de crash test virtual. A Siemens também tem esse tipo de tecnologia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, só nessa simples, entre aspas, simulação que vocês estão vendo, tem 5 softwares envolvidos. Tá? São 5 softwares envolvidos somente nesse tipo de simulação. E depois que você simula, a gente tem como verificar se realmente o que foi simulado está acontecendo.
a Siemens lançou o SimCenter Capture, que ele é único especificamente para Advanced Driver Assistance System. Você consegue monitorar todos os sensores do veículo e fazer esse acoplamento com aquilo que você preveu na simulação. Ou seja, fazendo um digital twin, tá? Fazendo um digital twin, né, de maneira totalmente automatizada, né, totalmente integrada, né? Então, esse SimCenter Capture, ele é um hardware, tá? Ele é um hardware, como vocês estão vendo aqui, tá? Especificamente para testes e homologação de ADAS. Aqui tinha um vídeo, mas eu não vou passar esse vídeo, senão vai sobrar pouco tempo aqui. E o que a gente vê aqui é exatamente essa gamificação da engenharia, ou seja, os softwares hoje estão tão intuitivos, estão tão simples de serem trabalhados, que o que manda muito é a famosa pecinha atrás do teclado. Ou seja, é o engenheiro, é o físico, é a pessoa de exatas que está trabalhando nessas ferramentas, né? E o que a gente vê, né, que a Siemens oferece esse portfólio completo dessa área de testes e simulações, né, tanto para pesquisa e desenvolvimento, como também para a parte de produção. Uma avaliação extremamente precisa, desde o estágio inicial da topologia eletrônica de potência até o ADAS em si, né? A gente não está falando só de veículos autônomos, junto com veículos autônomos está vindo a questão do elétrico e do híbrido também, num ecossistema totalmente colaborativo, flexível e adaptável às necessidades de cada cliente. E, senhores, esse daqui é o meu contato, tá? Caso queiram aí escanear o meu QR Code aqui no LinkedIn. O objetivo meu aqui foi exatamente mostrar de uma maneira ampla, ainda superficial, tá? Ainda superficial, né? De algumas das tecnologias que nós dispomos para essa questão de veículos autônomos, elétricos, híbridos, e falei muito pouco aqui de célula de combustível, mas a gente também tem essas questões de célula de combustível. Os convidá-los aí a participar dos blogs da Siemens, tudo mais, que a gente tem alguns blogs de discussão técnica bem interessante, e aproveitá-los também para convidá-los para o dia 21 e 22 de setembro, para o SAE Testes e Simulações. Ele vai ser totalmente virtual e as inscrições já estão abertas lá no site da saebrasil.org.br. Tá joia, pessoal? Fabião, posso passar para ti? Para no final a gente poder bater um papo com eles? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vou tentar dar um oi aqui, eu estou sem câmera no computador. Estou ligando aqui no celular só para dar um... Estamos te vendo aí, ó. Só para dar um visu. Deixa eu sair aqui do celular e deixa eu dar um share na minha tela aqui. Vou botar a tela toda aqui para dar o share. Você viu que som não funciona muito, né, meu amigo? Então, vocês vão cansar do som da minha voz agora, né? A gente já tá vendo, já, Fabião. Legal, obrigado, Leandro. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe agora, né? E como a gente falou, focando nessa parte de ADAS, né? Que é realmente muito interessante, né? E é uma das partes que a gente consegue ajudar, né? Bastante com as soluções. Então, a gente tem, né? O mundo real, né? Quando a gente está desenvolvendo o veículo, a gente precisa fazer esse veículo rodar, né? E principalmente nessa questão de ADAS é muito importante isso. Você testar em vários cenários, né? Então, você tem essa série de requisitos, né, de arquiteturas que você vai seguir. O mesmo veículo vai ter 2, 3, 20, 100 variações, 1000 variações, né? Cada vez mais a gente tem essa personalização dos produtos, tá? Então, a gente tem que, com a simulação, criar de alguma maneira, né? Você tem que ter como criar um mundo virtual, né? Um digital twin do seu mundo para você poder testar esse veículo, a princípio, também virtual, né? Esse digital twin do veículo, né? E aí você tem que também se preocupar nessa questão de ADAS, né? Um dos pontos vitais é a parte de sensores. Então, a gente também tem que pensar em sensores virtuais, em como a gente vai chegar ao mais próximo, como a gente vai escalando, né? Essa verificação dos sensores, né? Essa ajuda, né? Que o software vai dando para a gente em termos de simulação,
para que a gente, então, né, traga todos esses requisitos que o veículo vai ter que cumprir naquela região, naquele país, naquela legislação que ele vai seguir, com esses milhares, milhões de cenários que podem existir, como o Leandro estava falando, uma mudança de luz, né? Você sai para trabalhar de manhã, o raio solar incide de uma maneira naquela região que você mora, naquele bairro, naquela rua, né? E tudo são milhares e milhões de variações que a gente tem, e as variantes do veículo, como eu falei, também são uma série delas, né? E aí, quando a gente vai testar isso, quando a gente vai botar em prova, né, quando a gente vai simular, a gente tem algumas maneiras. Então, a primeira é essa daqui, né, o Model in the Loop, Software in the Loop, em que a gente usa puramente a simulação, ou 100% virtual, né, para testar. E aí a gente começa a evoluir a partir do momento que a gente já tem um protótipo do veículo, a gente já tem alguma parte mais física definida do sensor, seja do veículo ou da pista, a gente quer testar. Então a gente começa a entrar nessas outras metodologias que são Hardware in the Loop, né, Driver in the Loop, Vehicle in the Loop, né, são os vários loopings que a gente pode botar um dos sistemas, né, nesse looping. E aí a gente vai testar isso nos campos de provas, né? E aí, se não passar, né, se a gente não conseguir validar porque falhou em algum dos eventos, em alguma das variantes, a gente volta para refazer o ciclo com as alterações, e se passou, né, se homologou, a gente segue em frente e aí vai para a produção, enfim, do veículo, né? Então, eu vou mostrar um exemplo baseado em Model in the Loop primeiro, que é o que eu vou entrar mais no detalhe, né, mostrando algumas dos softwares que a gente usa e algumas das abordagens para simular cada uma dessas partes aqui, tá? Principalmente o mundo virtual, né, o veículo virtual, né, o digital twin do veículo, do mundo e da parte de sensores também. E depois eu vou mostrar 2 exemplos rápidos aqui nessas outras abordagens. Tá? Eu vou fazer a gente tem um modelo interessante que é de um AGV, né? Um Automated Guided Vehicle, que é usado em manufatura, né? Que está bastante sendo cada vez mais implementado, né? Pela facilidade, né? Dependendo do tipo de planta que você tem, é interessante. Então, claro, não é um veículo de passeio, não é um veículo de rua, mas é interessante porque ele tem praticamente todos esses desafios que a gente encontra num veículo de passeio, né, num veículo que a gente vai desenvolver para andar com pessoas, mas ele tem menos variações, né, então fica mais fácil da gente entender esse fluxo num modelo menor, né. Então vamos lá, basicamente são 4 etapas ali, ou 4 grandes desafios que a gente tem. É como representar o sistema, né, o drive system, ou a dinâmica veicular, né, daquele veículo, testar as várias configurações, né, enfim, representar o gêmeo digital do veículo, né, com aquela fidelidade que a gente precisa e que normalmente quando a gente fala em ADAS, né, como vocês já viram nos vídeos que o Leandro mostrou, a parte de dinâmica veicular é algo muito, muito importante, é um desafio, né, porque você vai validar um sistema, um algoritmo de ADAS e ele vai falar que não vai bater o carro, mas na hora que você coloca aquilo num carro real que tem uma resposta diferente daquela resposta ideal que você fez no modelo matemático primeiro, você vai ter uma grande diferença e você vai ter que recalibrar tudo lá na frente, enfim. Então você tem que, o quanto antes, representar de uma maneira bem fiel o seu veículo, né? Representar o gêmeo digital dele com a maior fidelidade possível. Depois a gente vai tratar da parte do ambiente, né? Onde que ele vai ser imerso, né? Como que vai ser a pista que ele vai rodar, quais vão ser os desafios, né? Os obstáculos que ele vai ter. Depois a modelagem de sensores, como a gente falou, é algo muito importante também. E depois a integração, né, do algoritmo, que é o que vai receber essas informações e vai tomar ação do que vai ter que fazer. Se ele vai frear, não vai, se ele acelera, se ele vai desviar, quais vão ser as ações que esse algoritmo vai tomar. Então a gente precisa testar incansavelmente esse algoritmo para ter certeza que ele está bem robusto para aguentar ou ser capaz de responder aqueles milhares e milhões de cenários que a gente falou. Então, eu vou mostrar agora, primeiro, esse modelo sendo feito com uma ferramenta de simulação de sistemas, né, ou simulação mecatrônica. Dentro da Siemens é o SimCenter Amesim, que é esse software, né, que tem essa capacidade, que tem dezenas de bibliotecas, consegue representar todas as físicas de um veículo, por exemplo, a parte elétrica, né, de baterias, a parte de suspensão,
de dinâmica, temperatura, hidráulica. Então, esse é o software que a gente tem e que eu vou mostrar agora nesse desenvolvimento desse veículo, desse AGV. Então, a gente tem o veículo, né, modelado com os vários subsistemas dele. Olha lá, a gente está dando um foco aqui na parte de bateria. Ó, ele é um veículo elétrico, né, tem a bateria, a parte térmica sendo representada. Olha lá, o circuito elétrico comandando, né, o motor, né, os drivers que vão para as rodas ali, que vão acionar a tração do veículo. E aí tem a parte de trajetória, né, de controles que a gente já consegue nesse software começar a definir, né, como vai ser a trajetória que ele vai passar, né, como que esses sensores vão enviar informação para esse algoritmo aqui, que é um sistema de controle, né, um sistema inicial que a gente começou a idealizar, né, botou algumas regrinhas matemáticas aqui, né, ainda não é um sistema num nível, né, de ser embarcado, né, no veículo final, mas ele já vai validar esse veículo aqui para ver se ele está respondendo ali da maneira com que a gente quer, né, da maneira esperada. Eu vou até dar uma acelerada aqui e a gente vai, olha lá, primeiro mostrar, né, um primeiro modelo da simulação. A gente definiu uma trajetória, né, um S aqui, que esse veículo vai percorrer em determinada velocidade, e a gente vê como que ele vai conseguir responder, né, se ele vai ter uma instabilidade, né, que a gente vai ver ali na frente, na hora que ele termina a última curva, ele dá uma balançada ali, né, uma rabiada, enfim, 3 rodas, né, o veículo. Então ele tem, né, esses desafios de dinâmica veicular, e ele vai carregar, né, cargas a determinado centro de gravidade, né, ele vai ter uma série de possibilidades que ele vai trabalhar. E aí aqui a gente vê uma simulação variando ali várias posições das cargas, né, que ele vai carregar, né, fazendo uma simulação ali em batch. Ó, nesse caso foram 6 análises, né, variando ali as posições, para a gente ver o quão sensível que ele é, né, estudar um pouco da sensibilidade dele para esse tipo de variação. Né, então é o tipo de ferramenta que a gente usa para começar a desenvolver o veículo, para começar a responder, a dar a direção do projeto, antes mesmo da gente ter um modelo, né, de CAD para testar. A gente tem, a princípio, alguns parâmetros e a gente já consegue usá-los para fazer algumas simulações que vão responder, né, já vão dar uma assertividade boa do projeto. E aí, ó, você vê que tem 2 modelos, né, um com esse controle mais simples e o outro exatamente o mesmo, só que agora ele tem uma conexão com o PriceScan, que é esse software que eu vou mostrar em sequência, que vai tomar conta da integração de tudo e do ambiente, né, dos sensores e do ambiente que o veículo vai rodar. Tá? Então ele fez essa conexão. Então a gente mostrou, né, como que é importante, né, como que a gente pode ajudar com esse tipo de solução. Depois a gente vem para a parte de modelagem do ambiente, né, a gente importar então modelos que já existam, a gente usar modelos que já estão prontos, né, modelar esse ambiente. Então também um vídeo rápido aqui para mostrar nessa ferramenta, no SimCenter PriceScan, como que funciona isso, né, para ter uma ideia. Então até por isso que um modelo mais simples, né, ou menor aqui de um AGV, né, numa pista ali que seria um ciclo dentro de uma fábrica, né, a gente consegue rapidamente ter isso pronto. Então a gente pegou ali aquele modelo de CAD, né, que a gente já começa a ter do veículo e importa ele ali para o software, a gente começa a preparar ele, né, colocar as posições, né, de onde vão estar os drivers, né, onde que vão ter a parte de steering, né, de juntas, né, então a gente começa a definir essas juntas aqui nesse software, né, é um trabalho ainda bem simples, né, a gente botar a geometria, fazer esse posicionamento das juntas, fazer o posicionamento ali da câmera também. Eu vou até dar uma aceleradinha, ele botou as juntas das rodas, né, fez um exercício ali de ver se o eixo está certo, né, o que está girando, e aqui a gente está pondo a câmera, né, posicionando ela ali onde ela vai estar, né, na geometria que a gente trouxe.
Tá? Então, primeiramente foi isso que foi feito, e agora a gente vai criar o ambiente mesmo, né? Vai falar, bom, vamos pegar aquele veículo que a gente acabou de fazer, vamos botar ele para rodar numa determinada pista ali, é concreto, grama, né? Que é? Então já tem uma série de bibliotecas ali prontas, né? Que a gente pode usar. A gente só vai definindo ali ó, a largura da pista, né? Se tem faixas, não tem, se a marcação é tracejada, se é marcação sólida, enfim, que tipo de cor que vai ter essa pista. Então a gente vai definindo, né? Os ângulos das curvas e tudo mais. E começa também vou acelerar um pouquinho. Ó. Então foram botados alguns pallets ali, alguns tipos de obstáculos que vão ter, né, que vão bloquear possivelmente a visão, né, do sensor. Enfim, então a gente começa a criar o ambiente, né, e no mundo virtual a gente pode testar milhões, né, de cenários. E aí a gente coloca o veículo para fazer o primeiro teste aqui, né, dentro do ambiente, né, a gente está ali fazendo a verificação do ambiente, se é isso mesmo, né, se a gente precisa alterar alguma coisa. Então, a gente está, né, é esse desafio da segunda etapa aqui, de você preparar o ambiente que vai ser bem representativo, olha lá, as luzes, né, qual é a posição, onde vai sombrear, não vai, se tem alguma cobertura, enfim, tudo isso a gente define na segunda etapa, né? Então, justamente essa capacidade dele de criar isso, e claro, eu mostrei uma fábrica, né? Mas pode ser, enfim, até navios, né? Podem ser todos os tipos de veículo. Ele pode usar também escaneamento 3D de superfície, de rodovias ou de terrenos, né? Off-roads, para fazer também essa inclusão mais realista ainda. Até a brincadeira de modelar o Papai Noel também, né? O trenó a gente conseguiria fazer nesse ambiente também, tá? Então, foi essa a terceira etapa. Aí agora a quarta é a gente pensar nos sensores, a gente realmente entrar um pouco mais no detalhe, né? Ele tem uma série de bibliotecas prontas, né? E não só ter alguns sensores prontos, mas ter ele em níveis diferentes, né? Em níveis, né, da escalabilidade em função da fidelidade dos sensores, né? Alguns mais simples para o começo do desenvolvimento, para a gente começar a idealizar, né, aquilo que a gente vai testar, e você conseguindo entrar num detalhe maior até a parte física dos sensores, você entrar num nível bem detalhado, né? Normalmente o fornecedor desses sensores que vai fazer uso desse tipo de modelo, ou quando você, como um integrador, né, for precisar fazer as últimas provas, né, antes de testar o veículo físico mesmo, você consegue entrar então nesse mundo, nesse nível mais refinado ainda dos sensores. E é esse mesmo mapa dos sensores, né, do nível que eles têm, né, dos 3 níveis, então como que ele funciona, né, no gráfico ou na sequência que a gente tem, né, de sentir, né, aquilo, seja uma câmera, um sensor óptico, ou seja lá que tipo de sensor que for, um lidar, um radar, você sentir isso, né, perceber, depois o algoritmo vai pensar, né, em que ele deve fazer, qual ação que ele vai tomar, e aí na última etapa ele toma aquela ação, né, freia, vira, né, o veículo, enfim. Então, dependendo do nível do sensor, ele vai passar, né, por essa parte, você vai modelar, né, e você vai detalhar bem essa parte do sense, né. E eu vou mostrar aqui, nesse exemplo, a gente vai estar mais nesse nível aqui do think, né, do pensar e agir. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, então, a gente vai colocar agora aquele veículo que a gente criou, né? A gente definiu o cenário, o veículo a gente já tinha testado ele na dinâmica veicular dele, estava representativa, estava, né, funcionando muito bem, né? Ele está representando bem. E aí a gente começa agora a colocar os tipos de sensores, né? Os ângulos que eles vão ter, as frequências. Então, ele já tem uma série de bibliotecas aqui prontas, né? Para a gente inserir. Olha lá, a gente pega lá as frequências, enfim, os ângulos de abertura. Olha lá, Front Safety Radar. Então, a gente vai criando quantos forem necessários, né? Nesse caso, se eu não estou enganado, são 3 sensores e todos na mesma posição, né? Ou todos nessa parte frontal aqui. Olha lá, uma câmera agora, que aí também
mesma coisa, né? A gente vai ter a posição dela ali, vai ter o ângulo, então a gente está setando aqui o ângulo. Então é bem intuitivo ali, né? A ferramenta para a gente modificar, né? Fazer a setagem dos parâmetros e já ao mesmo tempo verificar se está coerente ali, né? Com o que a gente está criando. Olha lá, uma câmera fisheye, né? Que tem uma certa curvatura ali na lente. Olha lá, muitos sensores já prontos. Eu vou dar uma acelerada um pouquinho maior aqui, tá? E a gente está fazendo essa, olha lá, a última criação, que é do o lidar frontal aqui também, tá? Então são esses 3 sensores que o veículo tem. Olha lá, o lidar com 16 camadas, o short range radar, câmera, e ele tem também um lane tracker aqui, né? Um sensor de linha, que a gente não mostrou como ele foi feito, mas ele também está incluindo isso, né? Para manter ele no caminho, né? Então, depois de fazer essa terceira etapa, a gente vai para a integração com o algoritmo, que aí é uma parte muito interessante, né? Porque justamente a gente vai linkar, né? Conectar tudo aquilo, a parte virtual, né? Os sensores virtuais, o gêmeo digital dos sensores, o gêmeo digital do veículo com o gêmeo digital do mundo, né? É onde a gente vai, nesse caso de Model in the Loop, fazer essa ligação. Então, olha lá, ele tem uma interface nativa aqui de Simulink, né? Que normalmente é um dos softwares muito usados, né? Para essa parte de definição de algoritmo, né? De criação que cuida dessa parte lógica, né? Matemática. Então, olha lá, a gente tem as caixinhas, né? O que ele vai enviar de informação, né? Quais são os algoritmos, a gente vai testar os algoritmos, né, de percepção, de decisão e tudo mais, baseado nos sensores, nas entradas que ele recebe. Lá, aqui a gente está mostrando o modelo do Amesim, né, aquele que a gente viu agora há pouco, né, foi a primeira etapa onde a gente preparou ele. Então ele vai receber informações e vai dar uma série de informações também, né, baseado nas físicas que ele está conseguindo representar. Tá? Olha lá, e aí os vários tipos de cenário, né, de testes críticos que a gente vai fazer. Olha lá, e aí a gente vai começar, né, uma primeira simulação aqui. Olha lá, tá rodando ali o modelo, né, tá tudo embutido agora, ó, em tempo real a gente vai vendo como ele está percebendo, né, cada um, como que os sensores estão lendo o ambiente em volta, né, como que ele está calculando a trajetória. Aquele sensor de linha, né, ele está verificando, e aí a gente definiu alguns movimentos, né, aqueles eventos críticos, né, a gente vai fazer um pedestre cruzar aqui na frente, né, como que ele reagiria, será que ele tem tempo suficiente de interpretar, né, nessa situação crítica aqui, em que ele saiu atrás da caixa com pouca visibilidade, enfim. Então, é isso que a gente consegue, né, fazer no mundo virtual, né, testar infinitas aqui possibilidades, né, milhões e milhões de possibilidades e treinar, né, o algoritmo ali que a gente está treinando, né, com aquele tipo de sensores que ele está recebendo, é suficiente, a gente precisa aumentar a quantidade de sensores, precisa mudar a posição, a gente precisa, será que a parte de dinâmica veicular também a gente pode influenciar em alguma coisa, né, levar algum resultado para que seja redesenvolvido ou corrigido algum ponto. E aqui eu deixei aqui é uma otimização, né, o Leandro falou do MDO, né, então é justamente a gente botar para rodar inúmeros cenários, né, e identificar se realmente os sensores ali ABS ou ABS, né, se eles estão conseguindo fazer a prevenção, né, do acidente. A gente viu no primeiro trecho ali, a primeira animação que ele não conseguiu evitar, né, em determinada situação. Agora foi possível evitar, né, ele conseguiu evitar a colisão. E aí tem uma região um pouco mais sensível ali em que ele mitiga, né? Ele até pode chegar a bater, mas não tem não tem um risco, né, envolvido. E
e aqui é a região que ele ainda tem tempo de evitar, né? Ele chegou a frear, mas não precisou desviar nem tomar outra ação. E quando o sistema também pode acabar resultando, né, na colisão. Enfim, é você testar esses milhares e milhares de cenários, né? A gente não chegou a botar no looping aqui a parte de luz, né, de iluminação, podia ser no crepúsculo ali, quando o sol está se pondo, quando está amanhecendo, se os sensores estão sendo ofuscados, né, pela luz, alguma coisa assim, tudo isso a gente poderia adicionar também. Professor, vamos ver se ainda tenho mais 5 minutinhos aqui para mostrar, para a gente ainda sobrar um tempo aqui para as perguntas, né? Eu queria só mostrar, mas aqui são 2 exemplos rápidos, né? Porque eu acho que é interessante, né? Eu mostrei aqui na primeira linha, né, dessa tabela, tudo virtual, né? O mundo virtual, o veículo virtual, o sensor, ECU, o controle de hadas está virtual, né? Tudo isso ainda está no nível de software que a gente pode usar um único computador aqui para fazer essa simulação e com teoricamente pouco tempo ali de projeto a gente já consegue fazer isso, né? Que foi justamente o que eu mostrei agora nesse primeiro exemplo. Mas a gente tem, né, uma grade, né, de possibilidades em que a gente mantém, às vezes, o mundo como tudo no mundo virtual ainda, né, o digital twin do mundo, mas aí o sensor a gente já começa a botar eles reais, ou parte deles reais, né, as ECUs e os controles também, a gente já pode ter eles como real, desculpa. Então a gente começa a ter uma mescla, né, parte virtual e parte real do modelo para testar. Olha lá, o Vehicle in the Loop também é uma outra situação também, tem um videozinho bem rápido aqui, parte do mundo é real e parte é virtual, o veículo é real e os sensores também podem ser uma mescla entre virtual e real. E aí a última é quando você vai testar tudo 100% real, né, na hora de homologar, né, a gente espera cada vez mais que a gente só faça isso lá no finalzinho mesmo para homologar, bater o martelo e tá tudo funcionando, né, e gastar menos dinheiro, né, e menos recurso nessa parte aqui. Então, vamos lá, um exemplo bem rápido dessa questão de câmera in the looping, né, a gente vai enganar a câmera de que ela está enxergando o mundo real, mas na verdade ela está enxergando o mundo virtual, né, a gente vai projetar isso num telão e vai botar essa câmera ali para ver se ela está conseguindo reconhecer, mandando a informação lá para a ECU, e aí ele passando ali, né, via uma plataforma de real time, para ver se ele está conseguindo responder, né, se ele está conseguindo detectar aqueles vários cenários que a gente está planejando. Então, olha lá que interessante, né? Você pode ter um tipo de dispositivo, né, que você põe ali a câmera, né, com a lente que ela vai ter, né, para enxergar aquele mundo virtual que ela acha que é real e ela vai tomando as decisões, né, a gente vai calibrando, vendo se ela está bem projetada, né. Pode até ser motorizado para adicionar ainda mais realismo, né, na movimentação, durante uma frenagem, a câmera muda, né, o que ela está vendo vai mudando, né, de posição, então você pode ter esse tipo de dispositivo para ajudar nisso. E Vehicle in the Loop, esse é bem interessante, olha lá, o mundo é parte real e parte virtual. Então, olha lá, a gente vai passar aqui no filme, eu vou explicando que a gente montou, né, todo o sistema aqui de adaptativo, né? Isso aqui é um pouco antes do veículo ser lançado. Ali você pega um veículo normal, né, um motorista guiando ele, só que o veículo está rodando o mundo virtual atrás dele também, né? Ao mesmo tempo você tem um mundo virtual rodando e o sensor está enxergando o mundo virtual, né? Você está num campo aberto aqui, numa pista bem aberta, mas o veículo acha que ele está nessa situação e aí você, né? E você vai ver se o veículo responde, né? O motorista vai ter aquele feeling real, né? Porque ele está ali no veículo mesmo e você testa, né? As situações mais críticas ali, ver se essa integração de todos os sistemas ali está funcionando bem, claro, né? Sem ter o risco de ter que botar ali o estagiário para atravessar e testar, né? A gente brinca, é brincadeira, mas
A gente não, né, a gente quer extrapolar o máximo de teste que a gente puder virtual, né, o risco, né, do motorista, né, de tudo, da infraestrutura, né, do veículo e tudo mais, né, são veículos extremamente caros esses de teste, então existem vários níveis em que a gente pode fazer isso, né, essa série de mesclas entre mundo real e virtual. Então, esse é um ponto muito interessante nesses desenvolvimentos. E aí a gente abre agora para perguntas, né? Deixei esse último videozinho aqui rodando, que é também uma simulação, né, de um estacionamento, numa situação, né, adversa ali, ou extrema também, né, numa chuva forte, enfim. E aí um pedestre vai cruzar, né, numa hora inadequada, talvez não percebeu, enfim, mas você botou isso para testar essas várias situações, né? Podia ser uma criança correndo, uma pessoa maior ou menor, com uma roupa diferente ou não, enfim, com mais ou menos iluminação. E aí, olha lá, o veículo detectou, né, que tem um sinal de alerta, tem uma pessoa passando, né? Então, e aí você consegue, né, além de testar tudo isso, com esse realismo muito grande ali, né? Excelente, foi muito A gente bom. estourou muito Muito tempo aí, obrigado. professor. Não, tá ótimo. É isso. Tá excelente. Nós temos aí a presença, a participação do Shima, que entrou, e agradeço muito o Evaldir também, que vai ser o palestrante da próxima semana. Tá? Muito obrigado aí, Shima, obrigado, Evaldir, também. Bom, vamos abrir aí. Parabéns ao Leandro, parabéns ao Fábio, né? Foi excelente, foi muito bom, realmente. Vamos dar aí a vez para o Milton Soares, que levantou a mão, né? Todos aqueles que desejam fazer perguntas podem fazer diretamente. Basta levantar a mão ou pedir para falar. Fique à vontade. Opa. Alô. Opa, estamos escutando. Ok. O trabalho de desenhar os cenários de teste, o mundo virtual lá que é mostrado, tudo, esse trabalho parece ser um trabalho bem assim, detalhoso, cuidadoso e provavelmente feito por pessoas, né? Eu tenho uma curiosidade que como que vocês garantem que a quantidade de testes usadas, criado, né, feito para simular ali o comportamento, ela é suficiente para, digamos assim, meio que homologar aquela solução de controle que vocês estão testando. E talvez até mais importante do que isso, eu não sei como é que funciona dentro da empresa de vocês, mas normalmente são vários projetos separados. Eu fiquei curioso para saber como é que vocês fazem para que, por exemplo, se tem uma equipe trabalhando num cenário tal e outra equipe trabalhando em outro cenário, se essas coisas... uma equipe pode se aproveitar do que a outra equipe já fez, já começa com uma base de testes suficiente e aumenta a partir disso, ou tipo, cada equipe por si, e daí cada um faz sua suíte de testes e paciência. Então, me permite, Fabião, que eu tenho um pouco de experiência nessa parte de cenários. Manda ver. Só um pouquinho. Milton, você podia se apresentar, assim os outros também. Pode ser. E lembrando que está sendo gravado ainda, tá, professor? Caso queira parar de gravar, fica à vontade aí, viu? Porque aí... Não tem muito o que falar, não. Eu sou aluno do CESEB 20, né? Estou fazendo sistemas embarcados para automotivos, né? Eu tenho formação técnica minha, ciência da computação, então a parte de software é uma parte que eu normalmente tenho um maior entendimento, né? E essas coisas aí eu acho bem interessante, assim, entender como é que é a dinâmica dentro do projeto, das equipes, dos desenvolvimentos que são feitos aí dentro da empresa. Legal, Milton. Eu tenho um pouco de experiência nessa parte de cenários. Então, assim, qual que é o objetivo da Siemens? É prover a tecnologia. Ou seja, a gente provém a tecnologia para que o próprio usuário crie
a quantidade de testes que eles queiram nos mais cenários que eles querem que o usuário queira. Normalmente isso é baseado em norma, né? Normalmente isso daí é baseado em legislação, né? Então, assim, o próprio software que tanto eu quanto o Fábio mostrou, ele já vem com alguns cenários previamente instalados. São os templates, né? Tem alguns templates já previamente instalados. Só que caso você queira, por exemplo, inserir a cidade de Curitiba, eu conheço um software que ele tem a cidade de Curitiba matematicamente modelada. Então você consegue inserir esse software junto com o pré-scan para que você faça a simulação do veículo autônomo no ambiente que você queira. Ou seja, o objetivo nosso, que nem eu comentei, prover a tecnologia. Como você vai utilizar, para que fim você vai utilizar, aí é customização do próprio usuário, você que decide. A equipe que tem aqui na Siemens são principalmente de programadores, desenvolvedores, gamers, acredite, tem muitos gamers trabalhando exatamente nessa parte de cenário, né? Você vê que os videogames têm uns cenários extremamente realísticos. O objetivo é trazer essa realidade para a digitalização, mas com o objetivo de prover a tecnologia. Como e o que você vai simular, para que fim você vai simular, aí fica a critério de cada usuário, né? Se eu quero simular chovendo, se eu quero simular nevando, se eu quero simular com barro, se eu quero simular em ambiente limpo, né? Totalmente com sol, tudo mais, aí fica a critério de cada usuário. A minha experiência com o cenário vem exatamente dessa área de gamer, né, para desenvolvimento de jogos mesmo, né, para trazer essa realidade dentro dos softwares de engenharia. Por isso que eu mostrei lá aquele slide na minha apresentação da gamificação da engenharia. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, é para você fazer engenharia mesmo. Acho que só complementando, né? Não, aquela empresa, né, que o Leandro mostrou, né, a TES International, né, que a Siemens integrou aí no nosso portfólio há alguns anos atrás, eles têm, né, a gente tem uma divisão de serviços também, que eles, enfim, uma empresa fala, bom, eu nunca desenvolvi um ADAS, eu quero desenvolver, eu quero testar determinada aplicação, e aí sim tem uma equipe lá com experiência, que é como se fossem equipes de montadoras mesmo, né, que sabem como fazer e como aplicar, e tem um know-how para ajudar a acelerar essa implementação, com transferência de tecnologia, e tem esse grupo que faz isso. Mas o normal é a gente fornecer, né, o mais comum é fornecer a solução, como o Leandro falou, que já tem vários templates, e você pode incrementar mais e mais e reaproveitar, né, o que você já fez, enfim, dividir, e aí entra na questão da integração. Quanto mais integrada for a empresa, quanto mais ela tiver essa visão de indústria 4.0, de tudo integrado, melhor para reaproveitar, não só os cenários, mas aproveitar mesmo aquele primeiro modelo que eu mostrei de dinâmica veicular, você pode usar o mesmo modelo em várias frentes, né, para extrair cargas, de repente, para serem usadas em durabilidade, em questão de ruído e vibração, né? Então, quanto mais integrado for a empresa, mais ela tiver essa visão holística, aí também melhor, né? Acho que tem mais gente. Tem. O Matheus Inácio agora. Opa, boa noite. Olá, Matheus. Eu fiquei com uma dúvida, acho que na parte do Fábio que ele estava apresentando, ele comentou sobre a parte de modelagem de dinâmica vincular, né? Eu fiquei com uma dúvida se vocês teriam algum critério para dizer quando que o teu modelo de dinâmica, por exemplo, estaria bom o suficiente para você embarcar no carro. Bom, então, normalmente no desenvolvimento, né, se você vai partir do zero, né, desenvolver um novo tipo de veículo, né, para esse de 3 rodas ali que a gente mostrou, talvez você tenha que fazer algumas correlações, né, ou talvez fazer alguns protótipos para testar, ou, enfim, tentar de alguma maneira correlacionar para ver se aquela metodologia de simulação que você está usando está
tá coerente, né? Tá respondendo ali naquela física que você quer representar. Quando você parte do antecessor de um veículo parecido, que agora você mudou um pouco uma bucha da suspensão, um tipo de suspensão, tudo, fica um pouco mais fácil porque você já tem um baseline ali, né, para seguir um modelo de referência, então mas vai muito da experiência, né, se você já desenvolveu e sempre o teste, né, por isso que o nosso departamento aqui é testes e simulações, porque a gente achava, assim, né, alguns anos atrás, que a gente nunca mais ia ter teste, né, ia tudo ser virtual, e não é verdade. A gente vai ter menos testes, porque o teste é mais custoso, é mais caro, mas você tem que aproveitar o seu teste, sensoriando melhor ele, né, fazendo... A gente tem até uma outra técnica de sensor virtual, né, de você usar o modelo de simulação para expandir ainda mais o que foi testado, de repente, até há 2, 3 anos atrás, você fez uma medição com 10 sensores, por exemplo, naquele veículo e você quer ver quanto que é a temperatura da bateria, você não estava instrumentando naquele momento, mas hoje você consegue, com o modelo de simulação, expandir essa quantidade de sensores através desses sensores virtuais. Então, é isso aí, testar menos, mas extrair muito mais informação, o máximo que você puder daquele teste, porque ele é muito precioso, ele é muito caro e ele é muito mais demorado do que uma simulação. Então você otimiza, faz o máximo que você puder na simulação, gasta, né, cartucho ali e tempo, que é muito mais barato, e a hora que você for testar, você faz, né, dá um tiro bem certeiro ali. Pessoal, eu estou colocando aqui no link exatamente essa questão do Virtual Sensing que o Fábio acabou de falar. Aqui no chat eu coloquei, tá, coloquei aqui para os meus dados aqui e tudo mais, coloquei o evento da SAE Brasil, tá, quem não está acompanhando aí no chat, e acabei de colocar aqui um exemplo sobre essa parte de sensores virtuais, que é o Virtual Sensing que o Fábio acabou de falar. Agora o Plínio. Boa noite. Eu sou o Plínio, sou aluno de iniciação científica do Dr. Marx na UTFPR de Ponta Grossa, de ciência da computação. E minha dúvida, uma das dúvidas que eu tive vendo a palestra, é naquela comunicação veículo-to-vehicle, que o Leandro falou. Se é uma comunicação simplesmente posicional dos carros, ou também de todo o mapeamento de lidar, mapeamento em geral, câmera, essas coisas. Se tem essa comunicação, se é possível fazer, e como isso afeta a simulação. No início da nossa conversa aqui, não sei se você estava aqui, Plínio, a gente estava falando bastante da área aeroespacial, né, aeronáutica, né? Inclusive tem um amigo meu aqui que está aqui na linha também, que conhece muito desse assunto. A gente se inspira bastante, faça esta analogia com os aviões, tá? O objetivo é exatamente esse, ou seja, como os veículos vão se comunicar com outros veículos da mesma forma que os aviões hoje em dia se comunicam com os outros aviões, né? O que a gente mostrou aqui foi principalmente a questão de posicionamento, né? Onde que ele está posicionado nas coordenadas, né? Agora, isso vai depender daquilo que o outro veículo, né, que tipo de informação que os veículos, né, os protocolos que serão utilizados de comunicação de vehicle to vehicle e vehicle to environment, como eu comentei, né, estão sendo definidos ainda, tá? Estão sendo definidos ainda os protocolos de comunicação, né, dessa área, né, para que não só passe a questão do posicionamento em si, mas como as outras questões, isso caso o protocolo seja aberto ou não, né? Você consegue, depois que o veículo está totalmente sensorizado, né, você consegue pegar qualquer informação da CAN do veículo, né? Até pressão do pneu você consegue pegar rotação do motor, temperatura do ambiente, você consegue pegar, né? Está tudo sensorizado, né? Mas aquilo que a gente mostrou aí foi principalmente a questão de posicionamento, né, do vehicle to vehicle e vehicle to environment, é a questão de, por exemplo, do farol, né,
se está vermelho, amarelo, verde e tudo mais, as placas de sinalização, automaticamente a câmera lê e interpretar o que é aquilo. Né? Foi isso que mostrou na parte de simulação. Mas os protocolos ainda de comunicação de veículo to veículo, acho que isso daí tá em desenvolvimento ainda, né? Entendi. E minha outra questão é se você mostrou cenários mais realísticos e cenários menos realísticos ali, no caso daquele treino daquele botezinho, no caso do Fábio, né? Uhum. Que mostrou. E se tem diferença se treinar num cenário mais realístico, mais detalhado, ou num cenário mais cru e eu treinar mais vezes, sabe? Simplesmente treinar onde é para estar, eu chamo tudo de caixote, mando desviar, como esse treino é afetado num cenário mais detalhado ou não? Simplesmente é a questão do treino em si. É muito em função da fase que você está, né, do projeto também. Se você deixar um modelo extremamente realista, você às vezes não vai conseguir rodar milhões de cenários, né? Então, às vezes você roda com uma discretização ou com um nível realístico menor, né? Mais pobre, né? Entre aspas, para começar a testar o seu modelo e começar a direcionar o algoritmo lá, né? Em qual direção que ele vai, né? E já ir treinando ele com aquelas informações, e aí depois você vai, conforme o projeto vai evoluindo, você vai, né, precisando entrar mais e mais no detalhe, e você adiciona mais e mais realismo. Senão você vai deixar... A gente tem muito essa analogia com a parte de simulação estrutural, né? Ou até com outros tipos de simulação, né, físicas, que a gente, né, tem muito cliente que não está começando a fazer simulação e já fala, eu vou fazer um modelo super discretizado aqui com uma malha pequena e vou querer colocar a temperatura, a vibração, força e tal. Mas não, cara, começa simples, né? Vamos fazendo por partes e aí a gente vai gradualmente evoluindo. E aí a parte computacional, né, nesse caso de ambiente, tudo vai ficando, por mais que a gente já quebrou algumas barreiras ali, né, de processamentos, tudo, mas vai inviabilizando esse teste de milhões de cenários, né, e você fica restrito a centenas, né, dezenas, enfim. Entendi, obrigado. Imagina. Agora o Elder. Achei interessante que a foto do Elder é um campo de provas. É isso daí mesmo, Elder? Boa noite. Sou Boa Elder, noite. aluno de Engenharia Automotiva do CFPR. Foto do Bacaxiri, do aeroporto de Bacaxiri. Ah, do aeroporto. Achava que era um campo de provas aqui, viu? Pista do aeroporto de Bacaxiri, aqui de Curitiba. Então, presenciei um acidente agora, 18 horas, acho que eu estava 10 carros primeiro. Caiu um eixo de um caminhão na contorno norte aqui de Curitiba. O Classic, acho que deu umas 10 cambalhotas, ficou só os bancos. Acho que o motorista deve ter saído, não estava lá dentro. Agora, a minha pergunta seria, tem carros mecânicos na rua e vamos implementar ADAS, equipamentos eletrônicos, qual o posicionamento dos senhores quanto a isso? Tipo, eletrônica junto com o mecanismo mecânico. Quer começar aí, Fabião? Pode ser. Eu acho que tem muito... a simulação, né, ajuda muito nisso, né, em testar esses vários cenários, inclusive essa mescla, né, de veículos diferentes, né, situações que às vezes no Brasil pode ser mais corriqueira, né, do que em outros países ali da Europa ou do Hemisfério Norte, enfim. Acho que a simulação tem esse potencial de você extrapolar, né? Vou botar uma pessoa surfando no ônibus ali, né? Para ver se o sensor pega e o que ele vai fazer com aquilo, porque às vezes ele vai encontrar isso aqui no Brasil, não é tão comum, mas enfim, talvez seja uma situação extrema, né? E a gente consegue usar a simulação para isso, né? É um ponto importante.
Agora, se falar da questão mecânica e elétrica, né? Se eu entendi bem, é isso, né? As propulsões ali dos veículos, sendo híbrido, eletromecânico, é isso, Helder? Isso, positivo. Carro mecânico junto com o sistema ADAS. Tá. Não, então eu entendi, eu achei que era mais elétrico, mas enfim, a parte elétrica é algo que eu pelo menos achava há alguns anos que ainda ia demorar, né, aqui no Brasil e até no mundo, mas a gente já tem vários clientes aqui no Brasil que já estão usando as ferramentas para desenvolver veículos elétricos, né, 100% nacionais, e isso é bem interessante, a gente vê que tem. E essa parte de ADAS, hoje, particularmente, eu acho que ainda vai demorar bastante, né? Mas já tem muitos sistemas embarcados, implementados, e que, de repente, e não tem, é um caminho sem volta, né? Eu acho que vai ter muito, só que vão ter muitas essas discussões de homologação, né? De país a país, né? Região por região, cidade a cidade. Acho que o Leandro talvez pode complementar melhor nisso. Isso não é, na minha visão, não é num curto, médio prazo. Eu gosto de fazer bastante a analogia com os ABSs dos CVCs, combinação de veículos de carga, as mais famosas carretas, cavalo-carreta. Não sei se vocês sabem, mas a questão de 2 anos atrás começou a ser obrigatório a carreta, o implemento rodoviário ter ABS. Porém, se o implemento rodoviário ter ABS e o cavalo mecânico não ter ABS, não vale nada. Assim, o veículo vai capotar do mesmo jeito. Se for ao contrário, se o cavalo mecânico tiver ABS e o implemento rodoviário não tiver ABS, é a mesma coisa. Também não vale nada, né? Vai capotar do mesmo jeito. Eu acho que isso daí é uma questão de evolução. Ou seja, para que o veículo de um CVC, uma combinação de veículo de carga, famoso cavalo-carreta, tenha uma segurança maior em dirigibilidade, os dois, tanto o cavalo quanto a carreta, necessitam ter ABS. E indo nessa sua questão, Helder, é a questão da evolução. É a evolução, ou seja, agora está entrando os híbridos, né? Os híbridos estão começando a crescer um pouco mais. A gente não tem nenhum incentivo governamental para comprar um híbrido, né? Até tem, aqui na cidade de São Paulo, né, os taxistas não pagam IPVA, né, no caso que o pessoal comprar elétrico ou híbrido, mas assim, não tem, não vamos contar com o governo. Se o governo não atrapalhar, já está ótimo, ele não precisa ajudar. Né? Se o governo não atrapalhar, já está ótimo. É questão de uma evolução, Helder. Eu só falei essa questão do ABS para se fazer uma analogia da sua questão aí dos veículos elétricos conviverem com os veículos elétricos ou híbridos, conviverem com os veículos ICs, né, de internal combustion, de combustão. Eu vou... Obrigado. Que isso. Esse aeroporto aí é bom para fazer teste, hein, meu? Já cheguei a fazer teste no aeroporto de Blumenau, cara. Olha, daria para fazer um teste aí, viu? Boa noite, pessoal. Olá. Parabéns aí, Leandro e Fábio, pela apresentação. Informação preciosa aí para o nosso meio, tanto na academia quanto na indústria. Legal, obrigado. Obrigado, Valdir. Minha questão é, qual que é a impressão que vocês estão tendo sobre a aceitação, a aquisição desses recursos de simulação pelo mercado nacional? Está abaixo do esperado, está dentro do esperado ou eventualmente acima? E a segunda parte da minha questão é o que as empresas nacionais estão fazendo com esses recursos? São projetos assim locais ou mais projetos globais, ou seja, prestando serviços para fora? Como eu comentei da Ford, né? Isso, exatamente. Eu vejo que dessa questão aí de simulação, né, agora com a pandemia, né, no momento que a gente está vivendo, eu acho que isso foi uma explosão. Né, foi uma explosão mesmo.
né? A crescente é muito grande nesse sentido. E eu, particularmente, assim como o Fábio, a gente já trabalha com isso há quase 20 anos já, né, Fabião? Então, vem crescendo bastante, né, porque antigamente tinha muita questão do ceticismo, né? Poxa, será que essas simulações funcionam? Hoje em dia, é muito difícil eu receber uma pergunta como essa. Poxa, funciona? Sim, claro que funciona. Depende da pecinha atrás do computador, né? Então, acho que tem realmente uma crescente, Evaldir, né? Eu vou, permite eu dar Vai além, Fabião? Não, eu queria só dar a minha experiência ali, né? Eu entrei como estagiário na GM, né? Em São Caetano ali em 2002 e trabalhei até 2010 no mesmo grupo, né? No grupo de simulação. E eram, quando eu entrei, 10 pessoas no grupo em 2002. Quando eu saí, tinham 100 pessoas, mais ou menos, e dividido em 2 grupos, né? Um de motor, né? Exclusivamente o powertrain, e um de carroceria, né? Que era o maior deles. Então, eram umas 80 pessoas e umas 20 de motores. E depois que eu saí, né? Enfim, acho que até 2012 ainda foi crescendo um pouco, mas depois aí teve a estratégia da empresa, né? De tirar um pouco do desenvolvimento aqui do Brasil. Né? Enfim, tiveram questões, acho que eles compararam com outros sites globais, né? E talvez no Brasil ou era mais instável, ou o custo era mais alto, enfim, e resolveram mudar para outros sites e reduziram bastante aqui no Brasil, né? A quantidade de engenheiros ali. O grupo caiu de volta para quase 10, né? Há um tempo atrás. E parece que agora está voltando a crescer de novo. Então, depende muito também da empresa, da estratégia que a empresa tem global. Acho que esse é um ponto para as grandes montadoras, né? Em outro ponto, do nosso lado da Siemens, a gente tem muito desenvolvimento agora das ferramentas de simulação para ajudar startups também. Né? A gente tem alguns produtos ou alguns add-ons ali nos softwares que ajudam, por exemplo, uma startup que vai fazer veículo elétrico, eles vão ter que passar, né? Eles vão ter que simular várias coisas, só que eles não conhecem ainda, né? Eles talvez nunca passaram por isso. Eles vão ter que ter uma equipe muito grande para, né? Um especialista em cada área ali para simular, né? Vai ter que ter pelo menos aquelas 10 pessoas que eu falei ali, que é quando eu entrei na GM tinham 10 pessoas, um para veículo dinâmico, um para segurança, um para durabilidade, um para acústica, um para cada tipo de simulação. Então, do nosso lado, né? Da Siemens e acredito que de outras empresas de software também. Criar módulos que permitam, né, e soluções e softwares ali que permitam você fazer simulações mais rápidas para dar uma direção. Falar, puta, vamos nessa direção, né? Dentre essas tantas possibilidades, a gente consegue ter alguns subsídios objetivos para botar na balança, falar, essa é o nosso risco menor indo nessa direção aqui. Talvez não vai ser uma assertividade 100% ali, mas você já vai falar, bom, né, com pouquíssimo tempo de simulação, né? Voltando naquele exemplo, fazendo de repente simulações de cenários não ultra realistas, mas um pouco menos, você já vai ter uma direção boa para onde seu projeto vai. E no caso de uma startup, de repente você, né, tem mais agilidade até para fazer um protótipo depois, já começar a testar. Isso nos veículos elétricos a gente viu que é uma facilidade maior, né? Você montar ali rapidamente um protótipo de veículo elétrico para começar a entender é mais fácil do que um veículo a combustão, né? Então, esse é um outro ponto também. O Fábio, obrigado aí. O Evaldir, ele tem mais de 20 anos de experiência aí no setor automotivo. e agradeço aí a participação dele e vai apresentar na semana que vem, tá? Opa! Bacana. Fábio, você trabalhou então com Jones Egídio, com Apoliani, com Gavião, com aquele pessoal ali de cima da GM? Eu já ouvi falar, mas eles entraram depois, acho que Johnny foi em 2012, não é? Eu lembro que foi mais para frente, né? Uhum. Era o grupo do Roberto Ramos, né? Quando eu trabalhei, ele era e o Gabriel Geller foi o gerente, também depois diretor, até 2005, 2006, aí ele saiu da GM. Tá bom. Mas é um grupinho ali bacana.
Vamos para o próximo? Quem que seria? O Buquê. Tá bom. Valdir, obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer pela palestra, parabenizar. Eu tenho uma dúvida em relação para o desenvolvimento desses projetos, né? Tem muito estudo e simulação e teste, como vocês vêm dizendo. Mas, às vezes, alguns cenários, né, pode se desvirtuar ou mudar um pouco daquilo que é o esperado, e já que tem uma tecnologia bem avançada, algoritmos complexos, existe algum meio de calibração dinâmica para diminuir esses erros que podem ser feitos? Por exemplo, sombreamento em linhas, nível de atrito do chão, por exemplo, pode mudar alguns fatores de tá muito escorregadio, não tem tanto atrito, e tem alguma calibração dinâmica, tecnológica que vocês façam para o carro se adaptar à condição que está no momento? Ou é tipo, a gente testa bastante, faz tanta simulação que acaba uma hora se adequando a um teste já realizado? Uhum. Eu acabei de colocar aqui um link, Hugo, no chat também, de uma metodologia chamada MBST, Model Based System Testing. O que é isso? Apertando a tecla SAP você simula enquanto testa, você testa enquanto simula. É exatamente para fazer essa calibração que você comentou. Você calibra o seu modelo virtual exatamente como é o seu modelo real, tá? Existe o MBST, que é baseado em teste, e existe o MBSE, que é Model Based Systems Engineering, que é engenharia de sistemas. É bem a praia do Fábio essa, né? O Fábio conhece muito de MBST também, mas o MBSE é a principal especialidade dele, que por sistemas você consegue modelar matematicamente com um nível de realismo muito grande, como vai ser o comportamento físico do seu sistema. Se você quiser completar aí, Fabião. Eu acho que também tem a ver com a pergunta anterior ali, né, do realismo, né? Isso é um realismo ali, um refino que dá para se fazer. Ele talvez não valha a pena de ser feito toda hora, né? Assim, desde o primeiro modelo, mas esses acoplamentos, né? A gente chama de cossimulação também, né? A gente ligar, né, vários tipos de software para rodar ao mesmo tempo, né? Dentro da descrição de Model in the Loop, né? A gente colocar várias soluções ao mesmo tempo. Então, é possível fazer, basta você estar disposto a ter esse gasto ali computacional, né, de tempo e tudo mais, esse refino, e essa metodologia que o Leandro falou vai nesse sentido também, porque você faz uso, né, dessa abordagem de sistemas, né, de olhar o produto, olhar o carro, olhar o que você está desenvolvendo como caixinhas que se comunicam, né, por comportamento, por parte física, por parte de lógicas e tudo mais, né, então são várias camadas ali, né, dentro do requisito funcional, lógico, físico, né, que regem ali essa metodologia de MBSE. Então, você trazer essa visão de produto de mundo para você aumentar o realismo em algumas dessas conexões quando você achar que precisa, né? Seja nessa verificação do atrito, né? Combinar isso com o sensoriamento ali da câmera, se mudar determinado gradiente, você manda essa informação para o modelo de dinâmica que vai mudar o parâmetro também do coeficiente de atrito que está ali por trás também, enfim. É possível, depende do que você está disposto a gastar, né, em tempos computacionais e enfim. Tudo vai um pouco nessa direção, né, do quanto você quer discretizar do modelo para trazer o realismo ali, a resposta que você precisa. Obrigado, viu? Tudo tem um preço, né?
Dá para fazer, mas depende de quanto quer gastar também, né? Obrigado. Tem um colega que não brinca existe muito falando almoço almoço. grátis. Não existe almoço grátis, né, Fabião? Não existe almoço grátis, né, cara? Eu coloquei os dois links aí, tá, Hugo? Tanto do MBST quanto do MBSI. Beleza, obrigado, viu, Leandro? E Fábio. Isso. Lembrando que se alguém tiver com vergonha de abrir o microfone e fazer uma pergunta, pode escrever aqui no chat, porque tem acesso, qualquer coisa a gente lê para a audiência também. Eu queria aproveitar que não tem... Acho que não tem mais ninguém na fila, né? Fazer mais uma pergunta. Não sei, fica à vontade. Mas para a questão, assim, que entra bastante em carro elétrico, acho que anda bastante junto, né? As duas questões de carros autônomos e carros elétricos. E mais de uma pessoa já me perguntou, quando eu falei que estava fazendo pesquisa nessa área, de, sabe, quando que eu vou ter um, sabe? Quando que isso vai ser disponível, sabe? Quando que um carro popular vai ser, e com conhecimento de vocês, assim, de mercado e tal, assim, isso está sendo requisitado nesse sentido, de carros mais populares, é só um futuro muito longínquo? Ainda bem que você corrigiu, né, Plínio? Quando vou ter um, você já pode ter um, já tem, já Volvo já tá vendendo elétrico, BMW já tá vendendo, ainda bem que você corrigiu popular, né? Justamente, porque é o que me falaram, sabe, quando que eu vou poder ter? Porque hoje em dia eu só vejo carros de luxo nesse sentido, sabe? Vai ter alguns lançamentos aí, né? Agora no segundo semestre vai ter alguns lançamentos. A Toyota está começando bastante com híbrido, né? Mas não é carro abaixo de 100 mil, né, cara? É carro muito mais próximo dos 200, 250 do que dos 100 mil reais, né? Mas a Toyota vai ter lançamento, a Fiat vai ter lançamento, a GM vai ter lançamento, né? Ou seja, a ideia é exatamente começar a popularizar, né? E aqui no Brasil eu vejo que a gente tem uma jabuticaba muito boa, né? A nossa jabuticaba aqui é o tal do etanol. Então, o híbrido já é uma realidade. O híbrido já está começando a ser competitivo já. Agora, o 100% elétrico, aí eu vejo um pouquinho mais médio prazo. Eu não diria longo, eu diria mais médio prazo. A Renault está trabalhando também em veículo híbrido. Tem montadora que está trabalhando a célula de combustível aqui no Brasil, tá? Estou falando aqui no Brasil. Como tem algumas dessas que eu estou mencionando que utiliza tecnologias da Siemens, até mesmo por questão de confidencialidade, eu não posso ficar falando o nome das marcas, mas que tem montadora, né? Só estou falando aquilo que já está na mídia, né? Entre Fiat, Honda, tudo mais, isso daí é Toyota, isso daí está na mídia. Mas tem montadoras 100% nacionais fazendo veículos elétricos aqui, tá? Aqui no Brasil. Então, eu vejo isso daí num curto prazo. Interessante. Porque antes de começar a pesquisar nessa área e tal, para mim era uma coisa que parecia bem mais distante, sabe? E aí, cada palestra que eu vejo, igual vocês falam também, que isso já é um foco da empresa de vocês, de embarcar tudo junto, tudo está conectado e tal, e trabalhar isso para as outras empresas, né? Uhum. E eu realmente não, acho que quem é de fora assim não imagina, sabe? Tem sim. Meus vizinhos aqui, eu moro em frente à GM, tá? Inclusive eu brinco que meu pai é frustrado que eu não trabalho na GM, né? Meu pai trabalhou 30 anos na GM e a maioria dos amigos do Fábio que trabalhou lá na GM também são os meus amigos de faculdade ou até mesmo aqui da cidade de São Caetano, né? Mas a própria GM tem investido bastante nisso também, né? E 100% elétrico, os veículos comerciais vão dar um pulo à frente, tá? Veículos, principalmente aí, ônibus menores, né? Os VUCs, veículos urbanos de carga, né? Vocês viram aí a Volkswagen Caminhões lançando um veículo 100% elétrico, 100% desenvolvido no Brasil. Isso causou uma ciumeira danada entre as outras montadoras, tem outras montadoras se mexendo, Volvo está se mexendo, Scania está se mexendo, Mercedes mencionou na semana passada, né? Então, assim,
Plínio, do mesmo jeito que um Renault Captur que roda na França não tem nada a ver com o Renault Captur que roda aqui no Brasil, eu posso falar com propriedade porque eu tenho um Renault Captur, vai acontecer a mesma coisa com a eletrificação. Ou seja, os veículos elétricos que rodam na Europa, que rodam nos Estados Unidos, que rodam na Ásia, não vão ser os mesmos que vão rodar aqui no Brasil. Vão passar por uma customização, ou como anteriormente o pessoal diria aí, a tropicalização, né? Entendo. Professor? Bom, alguém queria fazer mais alguma pergunta? Não? Acho que foi excelente, foi bem positivo, produtivo, bem mais do que a expectativa nossa, sempre surpreendendo todos os palestrantes. Não tenho palavras para classificar, mencionar. Todos estamos aí contribuindo. É uma iniciativa muito legal e quem está participando mesmo são aqueles apaixonados que gostam do setor, como vocês podem ver. E fico muito agradecido. Nós ficamos todos agradecidos, né? A participação do Leandro Garbim, do Fábio Oresif. Até hoje eu não sei onde é que vai ser a entonação, Oresp, Orecife. Mas tudo bem. É Oresf. Vou aprender ainda. Stress Word. Stress Word, pessoal. Mas muito obrigado, fico agradecido, extremamente agradecido. Espero termos outras oportunidades aí. Espero que tenham gostado também. E a gente está aberto. Então, essa iniciativa, semana que vem nós vamos ter a palestra do Evaldir, como tinha dito. Na outra semana nós vamos ter, do Evaldir vai ser bem legal também. Na outra semana nós vamos ter a palestra do Daniel Mariz, do Denatran. Principalmente seria muito interessante também a gente fazer algumas perguntas relacionadas a essa parte de homologação, né? De veículos guiadas. Ele vai estar aqui falando isso. Aí depois nós vamos ter do pessoal da Eldorado, vão ter 2 alunos da Finlândia, um da Nokia e outra, o casal, né? Um trabalha na Nokia na Finlândia e o outro trabalha na Nordic Semiconductors. Então, assim, tá bem recheado aí, bem legal aí para dar o TAI. Então, e aqui agradeço novamente ao Shimahara, né? Que sempre nos ajuda aí, e ao Opencard também bastante. Então, muito obrigado. Vamos aparecer para tirar uma foto, fazendo um favor? Opa, o Milton. Opa, Helder. Tudo bem, Helder? Vamos, Wellington. Se puder aparecer para tirar uma foto, todos. Aí. Plínio. Deixando a barba crescer. Fiquei em casa e acaba. Tá bom, obrigado, Milton, por sempre aparecer aí. Obrigado, gente. Um grande abraço aí, então. Fique com Deus, tenha um bom fim de dia aí. Uma boa semana. Obrigado, vamos manter contatos aí também. Vamos sim. Amém, professor. Valeu. Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.